de reconhecimento externo. E dentro desse raciocínio nós podemos tecer várias considerações, né? Nós podemos tecer várias objetividades sobre isso. O primeiro, um deles, né, talvez seja o que? A observação dos ritos, a observação dos fundamentos das entidades que nos acobertam e trazem para todos nós, sem exceção, a saúde, né? Trazem a clareza, trazem a capacidade de estarmos em contato com a nossa profundidade, né? Com a nossa realidade espiritual, né? O astral, ele procura fazer isso, na verdade. Ele, muito mais do que aparecer nos ritos, muito mais do que se manifestar através do fenômeno mediúnico, o mundo espiritual procura e quer, né, fazer com que as pessoas se reconheçam na própria vida delas, né? E para isso existem basicamente três coisas que nos possibilitam estar em contato com esse mundo espiritual e entender a presença deles na nossa vida, né? Uma delas é o que? É a permanência, né? A permanência é você saber o que você faz, é você saber onde você está e você saber onde você quer chegar, né? Por mais que haja uma mudança do conceito, né, que a ideia é não estar parado, mas a permanência é o que? Você não mudar rapidamente, ou não mudar aleatoriamente, ou não mudar à toa o seu foco e objetivo. Quem faz muito isso com a gente é o que? O caboclo, né? O caboclo traz aquela força de vontade que nós precisamos para não mudarmos nosso foco, para termos objetivo, para termos vontade, para termos aquela capacidade de caminharmos na direção não só do que nós queremos, mas na direção daquilo que é importante para todos, né? Porque não adianta eu querer uma coisa para mim se o outro precisa, né? Talvez o primórdio, né? A ideia mais primitiva de reunião seja essa, né? Reunião significa reunir, ou seja, algo que estava disperso que você une de novo. E todos que chegam no terreiro, eles procuram se reunir. Nós procuramos nos reunir em nome e no objetivo da busca de algo, né? Da busca de um crescimento, da busca de uma realização. Alguma coisa nós buscamos, quer seja o mundo espiritual, né? Quer seja coisas da matéria que são importantes, né? A gente fala, mas quem liga para o espiritual, você quer saber do espiritual? Não, mas a gente precisa da matéria, né? Nós precisamos estar inseridos em contextos, né? E dentro dessa ideia que o mundo espiritual traz, a outra ideia interessante é a ideia de entendermos o princípio, de onde nós viemos, né? O que nós somos, de onde nós surgimos e o que essa transformação fez para que nós nos melhorássemos, né? Essa é a ideia da criança, né? A criança, ela nos remete a princípios de pureza, ela nos remete a princípios de uma objetividade que ainda não existia, mas que nos possibilita entender que nós viemos de algum lugar e nós temos que percorrer um caminho para obter o crescimento, né? Essa é a ideia da criança que baixa dos terreiros, né? Essa é a ideia primordial deles, remetermos à pureza, remetermos a uma realidade essencial, às vezes que nós não nos lembramos. A outra identidade é o que? É a ideia de eternidade. E quem traz isso é o que? Exatamente aquele que termina o ciclo, que é o preto velho. O preto velho nos dá a ideia de eternidade, que é o que? Tudo que você fizer na sua vida, procura pensar em fazer algo para que aquilo tenha o maior tempo de existência possível, para que você tenha realização, e mais do que isso, para que as pessoas lembrem de você. Essa é a ideia central da Umbanda enquanto ancestralidade. A Umbanda é o culto aos ancestrais, né? Sempre falo. E por ser um culto aos ancestrais, nós utilizamos a memória, nós utilizamos a lembrança. Por isso que até explico depois, a defumação serve para ativar principalmente a memória através do cheiro, né? O sentido mais desenvolvido do ser humano é o olfato. Então quando você defuma, você ativa a tua memória e essa memória faz com que você se lembre das coisas da natureza, né? Dos perfumes que a natureza tem, das ervas, do cheiro das vezes dos animais, toda aquela coisa que nós esquecemos, mas que existe dentro de nós. A defumação, ela serve às vezes para lembrar-nos da nossa identidade enquanto seres naturais.
enquanto a mediunidade, ela vai fazer nós nos lembrarmos da nossa identidade enquanto espíritos. E o preto velho, ele vem trazer exatamente essa necessidade e essa capacidade que temos de sermos eternos. Porque depois do preto velho, né, dentro da nossa dialética, né, dentro da nossa compreensão de entendimento, existe o Exu. E o Exu, ele é aquele que faz a ligação daquilo que terminou, que é o preto velho, né, o final do ciclo da vida, e a criança, que é aquele que reinicia. Por isso que o Exu, ele é o senhor do inconsciente, é o senhor daquilo que nós não nos lembramos, né, dentro desse ciclo de infância, fase adulta e velhice. Tudo isso que eu estou falando acontece nos terreiros desde sempre, né? Desde sempre, quando eu falo, esses 100 e poucos anos que a Umbanda enquanto movimento tem, mas anteriormente a ideia do espírito puro, a ideia do espírito desperto e a ideia do espírito que já tem a capacidade de reconhecer o seu caminho, isso é milenário, isso existe em todos os lugares, né? Inclusive na lenda, né? Lenda grega de Édipo, quando ele pergunta para a Esfinge, né? A Esfinge é aquele ser mitológico, né? Que é metade homem, metade águia, metade leão, e ela propunha a todas as pessoas que queriam entrar nas pirâmides para ter iniciação. Esse monstro mitológico propunha uma pergunta: qual é o animal que de manhã anda com 4 patas, à tarde anda com 2 patas e ao anoitecer anda com 3 patas? E Édipo, né, essa figura da mitologia, respondeu para a Esfinge: é o homem, de manhã ele engatinha, à tarde, na fase adulta, ele anda ereto e na fase velhice ele anda com o cajado. Isso é o mistério de caboclo, preto velho e criança, ou criança, caboclo, preto velho, né? As pessoas querem entender como simplesmente um negro escravo, como simplesmente um índio ignorante, que eles acham que os índios são ignorantes, né? Essa cultura toda, ou a criança que ainda não entende nada, quando na verdade a maior compreensão da vida é a pureza. A maior compreensão das coisas é a fase inicial em que nós nascemos, né? E toda essa ideia, né, todo esse contexto que existe nos terreiros de Umbanda é uma lição que eles passam sem precisar falar nada. Só a observação desses símbolos, que nós chamamos de símbolos alquímicos, né, aqueles símbolos que transformam as pessoas, só a manifestação deles enquanto forma, enquanto fenômeno dentro do aspecto mediúnico, já nos ensina, né? Então é um ensinamento indireto, um ensinamento que você recebe, o seu inconsciente percebe, e você começa a se sentir melhor, você começa a entender as buscas que a vida te oferece, e mais do que isso, vencer todas as dificuldades através dessa capacidade, dessa compreensão que o inconsciente consegue pegar, e não o consciente às vezes barra certas coisas, né? Nossa cabeça, ela sendo avançada ou não, a compreensão ela sempre tem um filtro, e o inconsciente não. O inconsciente ele recebe as coisas muito abertamente, e como a Umbanda ela se utiliza de aspectos simbólicos muito profundos. Isso vai desde da presença da criança, do caboclo, do preto velho, do Exu, né? Os encantados todos, mesmo aquele caboclo, né, que usa aqueles penachos, tudo aquilo tem que ter uma simbologia correta, né? Não adianta a pessoa ir lá na casa de Umbanda lá e comprar o penacho e enfiar na cabeça, né? Isso é uma coisa completamente desaprovada, né? Dentro das tradições umbandistas. Se você vai usar um penacho e a entidade tem que pedir isso, porque ela, dentro do nível espiritual dela, ela se utiliza do ectoplasma desses objetos para poder exercer o trabalho de cura que elas precisam exercer. Então, todos os símbolos da Umbanda são sagrados, todos os símbolos da Umbanda eles são poderosos, desde que não entre as corrupções simbólicas, que é a vaidade, né? Que é o orgulho, a arrogância e outras coisas que todos nós conhecemos, que todos nós temos, mas nós também temos valores, né? E essas entidades vêm trazer esses valores para todos nós, né? E a ideia primordial da nossa casa é fazer com que todos nós, inclusive quem está aqui dentro, possua esses valores despertados a tal ponto que você possa viver bem todos os dias da sua vida. Não simplesmente quando você vem no terreiro, né? No jargão dos terreiros a gente fala, você vem no terreiro, você pega axé, você pega força, né?
Axé significa princípio, poder de realização, né? Então você pega aquele princípio, poder de realização, porque você está no terreiro, sai do terreiro, nossa, eu estou leve, agora eu vou realizar. E você realiza mesmo, só que aquilo vai se perdendo. Vai se perdendo e você precisa recuperar essa força. Esse axé vai no terreiro de novo, né? E começa todo um processo importante de acomodamento da nossa mente com relação à religião. A gente fala hoje em dia, a religião não importa, a religião é o ópio do homem, né? Que dizia as máximas até socialistas. E hoje em dia existe o ateísmo, que nós respeitamos, porque se existem vários tipos de religião, e cada desses vários tipos tem um tipo de compreensão, também existem vários tipos de ateísmo, né? Porque uma pessoa é católica, deixou de ser católica, ela vai ter a compreensão do não Deus ou da negação de Deus do modo como o católico tem. Se um budista ele deixa de ser budista, ainda que o budismo seja algo que tem a ideia de Deus como vazio, o ateísta budista ele vai entender uma forma diferente do ateísta cristão. Então essa não procura, na realidade, é o que? É, na verdade, a constatação de que a religião é importante, mesmo quando ela é negada. E a religião ela é o que? É você conseguir entender que, remetendo a nossa mente a um processo de inteligência, e inteligência dentro da filosofia oculta significa a capacidade de você entender que há um Deus acima de você. Isso se chama inteligência. Há alguém que nos rege, alguém que nos protege, né? E o maior fator dessa compreensão é a humildade. A arrogância nos leva à distância das divindades. Como eu sempre falei, né? Falei da última vez. Muita gente fala, mas eu reclamo da minha vida, Deus não me ajuda, né? Deus é isso, Deus é aquilo. Você precisa, assim como Deus e as entidades que você incorpora, você precisa merecer a presença delas. Não é simplesmente estalar o dedo que já baixa, né? Você precisa merecer estar perto do teu caboclo, perto do preto velho, perto da tua criança, perto do teu Exu, né? Perto dos encantados. Preciso ter merecimento para isso. Por isso que a nossa tradição, nós entendemos tudo isso como sagrado. Não é simplesmente estalar o dedo que já baixa, não é simplesmente bater o agogô que já vem, não é simplesmente você achar que você quer e deseja mandar numa entidade para que ela venha incorporar em você. Você precisa merecer. E esse merecimento vem através do quê? Não do esforço negativo, no sentido de você dizer, eu vou me submeter a algo, mas ao contrário. O merecimento para estar junto com o astral superior vem com a humildade, mas também vem com o não julgamento. Quando você julga você mesmo como incapaz de merecer, você não é capaz de merecer. Quando você julga a si mesmo como incapaz de poder criar, de poder ajudar, de poder estar em algum lugar, isso se chama orgulho. Muitas vezes essa ideia de capacidade esconde um orgulho por trás, ou a preguiça de não querer fazer. Esses são os venenos que estão por trás do nosso comportamento que nos impede de evoluir. E quando baixa o caboclo, preto velho, uma criança, na forma que for, eles destroem tudo isso. Os Exus, né? Os encantados, com todo aquele jeito dele, eles conseguem destruir toda essa nossa pedreira, né? Toda essa nossa incapacidade de lidarmos com uma realidade que nós não queremos enfrentar. Certo, gente? Então, saravá profundo a todos, vamos dar início à nossa vida.